20. Embora a água proporcione praticamente a mesma ausência de peso do espaço cósmico, o esforço de puxar e arrastar escombros e deslocar fileiras de poltronas com corpos presos a elas foi penoso demais. A luz da lanterna de Hayford estava diminuindo de intensidade e o suprimento de ar reduzira sensivelmente. O ferimento em sua cabeça latejava e ele se sentia zonzo. Talvez Mac estivesse sentindo o mesmo, mas nenhum deles fez um gesto indicativo de desistência. Hayford sabia de antemão que sentiriam um grande mal-estar no momento de revolver os cadáveres, mas a sensação que tomou conta dele foi horrível. Que tarefa difícil! As vítimas estavam boiando, completamente desfiguradas, com as mãos fechadas, braços flutuando, bocas escancaradas, rostos apresentando tonalidade preta, vermelha ou roxa. Os cabelos movimentavam-se tocados pela correnteza. Hayford sentia dificuldade para respirar. Mac deu um leve toque nele, apontou para seu manômetro e fez um sinal de 10 com os dedos. Hayford tentou trabalhar mais rápido, porém até aquele instante havia verificado só 60 ou 70 corpos e não poderia terminar a tarefa sem outro tanque de oxigênio. A partir de agora, teria apenas 5 minutos pela frente. Bem abaixo dele estava uma fileira das poltronas do meio, todas intactas e de frente para o bico da aeronave, como as demais, porém viradas um pouco de lado. Com sua lanterna fraca, Hayford só conseguiu enxergar a parte posterior de 5 cabeças e 10 calcanhares. 7 sapatos haviam se soltado dos pés. Ele nunca entendera por que os pés humanos se contraem diante de uma violenta colisão. Calculou que essa fileira tinha sido arremessada 7 metros para a parte da frente da aeronave. Ele fez um gesto para que Max segurasse um dos braços da fileira de poltronas enquanto segurava o outro. Mac levantou um dedo, indicando que faltava 1 minuto para eles subirem à superfície. Hayford assentiu. Enquanto eles tentavam endireitar a fileira de poltronas, ela ficou presa em alguma coisa e eles tiveram de recolocá-la no lugar e puxá-la novamente. Depois que ambos conseguiram levantá-la, ela finalmente tombou para trás. Os 5 corpos estavam agora deitados de costas. Hayford iluminou fracamente com a lanterna o rosto em pânico de um senhor idoso, trajando terno e colete. As mãos inchadas do homem flutuaram diante do rosto de Hayford. Hayford as afastou com delicadeza e dirigiu o foco de luz para o passageiro ao lado. Era uma mulher de cabelos grisalhos, olhos abertos e sem expressão. O pescoço e o rosto estavam sem cor e inchados, mas os braços não se haviam levantado como dos outros passageiros. Ela provavelmente agarrara a sacola de seu laptop e enroscara sua tira na dobra do braço. Morreu com os dedos entrelaçados e com as mãos presas entre os joelhos, tendo ao lado a sacola do computador. Hayford reconheceu os brincos, o colar e o casaco. Ele queria morrer. Não conseguia desviar os olhos dela. As íris haviam perdido a cor. Era uma imagem que Hayford jamais conseguiria esquecer. Mac nadou apressado até ele, segurou-o pelos bíceps e puxou-o levemente. Confuso, ele virou-se para Mac. Mac deu um leve tapa no tanque de oxigênio de Hayford, que estava à deriva por ter perdido o sentido do que estava fazendo. Ele não queria sair do lugar. De repente, sentiu as batidas fortes de seu coração, indicando que o oxigênio estava terminando. Ele não queria que Mac soubesse disso. Foi tentado sugar água suficiente para encher os pulmões e fazer companhia à sua amada. Mas Hayford sabia que seu amigo não permitiria que isso acontecesse. Mac não usara tão rapidamente todos os seus suprimentos de ar. Ele abriu os dedos de Amanda e passou a tira da sacola sobre a cabeça, deixando o laptop suspenso atrás do tanque de oxigênio. Hayford sentiu a presença de Mac, segurando-o pelas axilas. Hayford queria livrar-se dele, mas ele foi mais esperto. Quando Hayford apresentou o primeiro sinal de resistência, Mac soltou as 2 mãos e prendeu os braços de Hayford, impedindo-o de movimentar-se. Mac deu um impulso com força e arrastou Hayford para longe da carcaça do 747, fazendo uma subida controlada.
Hayford perdera a razão de viver. Quando eles chegaram à superfície, ele arrancou a máscara e soluços fortes brotaram de seu peito. Ele deu um grito tão alto que atravessou a escuridão da noite e refletiu na solidão da agonia de sua alma. Mac conversava com ele, mas Hayford não lhe dava atenção. Mac puxou-o com força, nadando e arrastando-o em direção à margem. Apesar de ter respirado um pouco de ar fresco, Hayford parecia estar entorpecido, sem saber se teria forças para nadar. Mas ele não queria fazer nenhum esforço. Sentia pena de Mac, que se esforçava tanto para puxar um homem grande como ele pela escarpa enlameada do rio até a areia. Hayford continuava gritando e o som de seu desespero chegou a assustá-lo. Mas ele não conseguia parar. Mac arrancou a própria máscara, desamarrou os tanques de oxigênio de Hayford e o soltou. Hayford rolou sobre a areia e deitou-se de costas, imóvel. Mac retirou o capuz de Hayford e viu que havia sangue dentro de sua roupa. Os gritos de Hayford transformaram-se em lamentos. Mac ficou agachado e respirou profundamente. Hayford o observava, esperando que ele relaxasse e se afastasse dali, achando que era o fim. Mas não era o fim. Hayford acreditara sinceramente que Amanda estava viva e que se reuniria a ela. Ele atravessara períodos muito difíceis nos últimos 2 anos, porém sempre recebera uma dose de misericórdia suficiente para mantê-lo equilibrado. Agora não. Seria melhor pedir que Deus o levasse? Ele não teria condições de enfrentar mais 5 anos sem Amanda. Mac ficou em pé e começou a abrir o zíper de sua roupa de mergulho. Hayford levantou lentamente os joelhos e afundou os calcanhares na areia. Fez isso com tanta força que sentiu uma distensão nos tendões, enquanto seu corpo escorregava para dentro do rio. Como se a ação estivesse rodando em câmera lenta, Hayford sentiu o ar fresco batendo no rosto enquanto sua cabeça afundava na água. Ele ouviu Mac praguejar e gritar: "Oh, não faça isso!" Mac teria de livrar-se de seus tanques antes de pular no rio. Hayford só esperava conseguir esquivar-se de Mac no escuro ou que o amigo caísse em cima dele, deixando-o inconsciente. Seu corpo afundou verticalmente na água, depois se virou e começou a subir. Ele não movimentou um dedo sequer na esperança de que o rio Tigre o envolvesse para sempre. Mas, sem entender o motivo, ele não conseguia engolir a água que o mataria. Hayford ouviu o baque de Mac na água e suas mãos esbarraram nele, agarrando seus pés. Hayford não tinha forças para resistir. Do fundo do coração veio-lhe uma sensação de pena de Mac, que não merecia isso. Não era justo causar-lhe tanto esforço. Lentamente, Hayford começou a nadar em direção à barranca do rio.